Muito bem, amigos, estamos prontos agora para o momento do estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial intitulada Nisto Cremos. E nesta série Nisto Cremos estamos aprendendo sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nas primeiras semanas do nosso estudo, nós aprendemos a respeito da doutrina de Deus. Está lembrado? Aprendemos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e como eles se revelam à humanidade. Caso você tenha perdido algum programa, é muito simples, basta você voltar no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você terá acesso a todo o conteúdo desta série que terá 28 temas. Você que nos assiste pelo SBT, muito obrigado por sua parceria, por sua audiência, e se você gosta desse programa, aproveita e indica também para os seus amigos. Esta semana, na sequência desse estudo sobre Nisto Cremos, nós vamos aprender a doutrina do homem. E nós vamos ter 3 temas alusivos à criação do homem e o plano que Deus estabeleceu para que ele vivesse eternamente. Por isso, pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse projeto de estudo e aprendizado. Mas como você sabe, a gente tem um hábito aqui. A gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. E se você puder, fecha seus olhos, ora comigo agora. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, queremos aprender da Tua vontade para a nossa vida. Por isso suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja mais uma vez o nosso professor. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Que eles possam estar sendo guiados e protegidos pelos Teus anjos e que o Senhor nos direcione agora ao compreendermos a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos dar sequência à nossa série sobre Nisto Cremos e hoje o tema será a criação. Muitas pessoas têm dúvidas sobre sua origem. Algumas pessoas acreditam nas filosofias existencialistas, como por exemplo defendida por Sartre e Jaspers, onde eles ensinam que o ser humano foi lançado na Terra como um meteorito no universo, sem ter origem e sem ter propósito. Será que essa filosofia existencialista preenche o vazio do nosso coração? Certamente não. É importantíssimo saber nossas origens, porque um povo sem história, sem origem, é um povo sem identidade. E se nós não sabermos bem de onde nós viemos, isso poderá nos levar a não enfatizar o valor da vida humana, o valor do ser humano. Se somos frutos do acaso, podemos perder o nosso valor. Mas quando descobrimos nossa fonte, a nossa origem, como tudo começou, nós entendemos quão precioso é cada pessoa aos olhos do Criador. E é justamente sobre essa teoria que eu queria falar para você agora. A teoria criacionista. A ideia que a Bíblia nos apresenta de que tudo se originou em Deus. Para isso, precisamos voltar ao princípio. E quando falamos em voltar ao princípio, nós temos que voltar ao Gênesis. No primeiro verso da Bíblia, ela já informa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sob o comando do Criador, céu, terra e mar e tudo o que neles há apareceram instantaneamente. Um pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, vindo a tornar-se um luxuriante planeta, fervilhando de criaturas plenamente maduras e as mais variadas formas de plantas. A gente, quando faz uma caminhada no meio de uma natureza, no meio de um bosque, numa mata, você fica observando quantas variedades nós temos. Recentemente, eu estive na região ali de Joaçaba, Ibicaré, e fiquei num chalé que estava rodeado de flores, e todos os dias eu observava aquela quantidade enorme de borboletas em suas variadas cores e tamanhos. Quão detalhista foi o Criador ao colocar todas essas coisas, todos esses detalhes em sua criação. É por isso que a palavra de Deus fala que por detrás de tudo criado
existe um projetista inteligente. As palavras "disse Deus", elas apresentam uma dinâmica divina. Deus vai falando e tudo vai surgindo. O poder da palavra criadora. Cada ordem veio acompanhada de energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio num paraíso para o primeiro casal, Adão e Eva. Na realidade, Deus preparou esse planeta para ser o habitat do ser humano. Tudo foi preparado com muito carinho para receber a obra-prima da criação, o ser humano. Por isso que ao estudarmos a teoria criacionista como apresentado na Bíblia, nós percebemos o real valor do ser humano e a importância que Deus dá a cada criatura feita com amor e carinho. Eu e você não somos frutos do acaso. Viemos das mãos de um Deus criador, de um Deus que gosta da beleza, que gosta da diversidade. Um outro detalhe que a palavra de Deus nos apresenta. Há aqui 2 relatos da criação logo no Gênesis. No capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, você tem uma ordem cronológica em que todas as coisas foram criadas. Já o relato da criação do capítulo 2 de Gênesis descreve o lugar do homem na criação. Como eu usei há pouco a expressão, o homem é a coroa, é a glória da criação divina, porque ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas. E é claro, nós, diferente dos animais, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E um dos aspectos dessa semelhança tem a ver com a nossa capacidade de raciocínio, de lógica e escolha. Os animais agem por instinto, nós não. Nós temos a faculdade da razão. Podemos escolher que caminho seguir. E Deus nos criou também como seres relacionáveis. Deus criou-nos para se relacionar. Deus é o Deus do relacionamento. Deus não criou suas criaturas e abandonou, como pensam alguns por aí. Não, Ele criou, mantém e se relaciona com tudo aquilo que Ele criou. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? A palavra de Deus diz que foi tudo em uma semana literal. Dias literais de 24 horas. Essa era uma típica forma como o povo do Antigo Testamento media o tempo. A expressão tarde e manhã, do capítulo 1 de Gênesis, especifica dias individuais com o dia iniciando ao pôr do sol. E aqui é um detalhe bem interessante. Hoje está convencionado de que o dia começa à meia-noite. Deu meia-noite, começa um novo dia. Mas quando a gente vai para a Bíblia, não é bem assim. A palavra de Deus nos orienta que quando o sol se põe, termina um dia e começa outro. Ou seja, a primeira parte do dia é a parte escura, às 12 horas sem sol, e depois às 12 horas claras. É por isso que no Gênesis 1 aparece a expressão tarde e manhã, ou seja, noite e dia. Primeiro a parte escura, depois a parte clara. Então, biblicamente, os dias começam não meia-noite, como está hoje convencionado, mas ao se pôr o sol. É por isso que a noite de sábado, na realidade, já é domingo. A noite de domingo já é segunda e assim por diante. Isso tudo é importante, você vai entender ainda hoje o porquê de nós termos isso bem em mente, que o dia começa e termina ao se pôr o sol. Um outro detalhe do relato da criação. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. O sábado de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação. E esta comemoração foi colocada na lei de Deus como um mandamento, o 4º mandamento. Se você pegar a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar aí dos versos 8 a 11 o 4º mandamento da lei de Deus. Nesse 4º mandamento está especificado que Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º descansou. Por isso ele abençoou e santificou o dia de sábado. Quando nós paramos um dia na semana para descansar, no sábado, conforme especificado por Deus em sua palavra, nós estamos relembrando quem é o Criador de todas as coisas. Estamos relembrando nossas origens e nós concluímos de que Deus
é o único ser digno de nossa adoração. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos formou. No mundo onde existe tanta competição a respeito da adoração, onde tantos buscam holofotes, só Deus merece a nossa adoração e o nosso louvor. A Semana da Criação, por certo, envolveu os céus, onde Deus habita desde a eternidade. Os céus de Gênesis 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximos da Terra. O céu onde Deus habita, também chamado terceiro céu, sempre existiu, ou Deus o criou muito antes da criação da semana do planeta Terra em 6 dias. Então, esses céus do Gênesis 1 são expressões falando do nosso sistema solar. O relato bíblico da criação inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que, ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. A humanidade, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima de sua criação. E como a gente percebe que o mundo hoje está revoltado contra Deus, especialmente quando você percebe forças trabalhando para degenerar a ideia de que Deus criou homem e mulher e de que uma família se estabelece como base no casal. Daí vêm os filhos, daí se constitui uma família. Precisamos voltar ao Gênesis, precisamos voltar às orientações bíblicas dadas por Deus para encontrarmos nosso real sentido, para encontrarmos felicidade, para encontrarmos nossas origens e entendermos o propósito original de Deus ao criar cada ser humano. Tudo Deus criou em 6 dias. Quem foi o Deus Criador? Todos os membros da divindade, e nós estudamos isso semana passada, né? Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles estiveram envolvidos na obra da criação. O agente ativo, contudo, foi o Filho de Deus, o pré-existente Cristo. E eu quero aqui ressaltar, enfatizar essa palavra pré-existente. Jesus não surgiu quando se encarnou na Terra. Jesus é Deus, Ele sempre existiu. E Ele encarnou-se, assumiu a natureza humana como parte do plano da salvação. Mas Ele, o Cristo eterno, é o agente da criação. Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Agora, ao Deus criar todas as coisas, Ele tinha um propósito. O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Ele é amor. Como João escreveu, né? Em 1 João 4,8, Deus é amor. Ele nos criou não apenas para que nós pudéssemos amá-lo, mas também para que Ele nos pudesse amar, porque Deus ama a toda a sua obra que Ele criou. Agora, quais são os propósitos de Deus ao criar todas as coisas? O primeiro deles é que Ele busca revelar a sua glória. Através das obras criadas, Deus manifesta a sua glória. Em Salmo 19:1 está escrito, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando fazemos uma viagem pela nossa Via Láctea, pelo espaço sideral, nós percebemos quão minúsculos, quão pequenos nós somos diante da grandeza de Deus. Deus criou todas as coisas para deixar claro sua glória. Ele é o ser glorioso que fez do macro ao micro, tudo funcionando em sua perfeita ordem e beleza. Olhe para o próprio ser humano, esse corpo, essa máquina extraordinária, todos os sistemas criados por Deus, como isso desenvolve-se no útero de uma mulher num período de 9 meses, como se formam as unhas, os membros, a cor dos olhos, o cabelo, o sistema, como que o coração bate, o pulmão ventila oxigênio, os rins filtram. Uma máquina extraordinária. Ela é tão extraordinária que do dia nós precisamos de 1/3 do tempo, 8 horas, para que ela esteja em repouso, para que as coisas caminhem bem. É como um carro, né?
Você pega um carro, tem que usar combustível, tem que usar óleo, o carro tem aí uma vida útil. O ser humano é uma máquina extraordinária que tem que ser cuidada também. O alimento que ingerimos, o quanto descansamos, tudo isso é importante. Mas olha, Deus quis revelar sua glória através dessa maravilhosa criação que é o ser humano. De forma alguma podemos rebaixar o ser humano a molúsculos, a animais répteis. Não, o ser humano foi criado para dominar sobre todas as coisas. A natureza funciona também como uma testemunha de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 1:20, vai declarar que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, quando nós olhamos para a criação, nós descobrimos os atributos de Deus. A criação revela a glória dele, um Deus de ordem, decência, beleza. O que mais podemos aprender? Deus criou para que o mundo fosse povoado. Não era a intenção do Criador que a Terra fosse um planeta solitário e vazio. Deus fez tudo belo para que ela fosse habitada. E quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou a mulher. E foi assim que ele estabeleceu a instituição do matrimônio. Sim, Deus foi o primeiro a celebrar o casamento. O primeiro casamento foi celebrado ainda no Jardim do Éden. Com isso, eu queria te fazer pensar em duas coisas. Existem duas instituições divinas que são criadas por Deus anteriores ao pecado. A primeira eu mencionei há pouco, o sábado. A segunda agora, o casamento. Sábado e casamento são duas instituições divinas que foram dadas à humanidade antes mesmo que houvesse pecado. E elas estão aí, vigorando até hoje, para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. A família, o casamento e o sábado. Você dá valor a essas instituições? Pensa nisso, meu amigo. Olha o significado da criação. As pessoas são tentadas a ignorar a doutrina da criação. Contudo, a doutrina da criação divina constitui o fundamento indispensável para a teologia bíblica e cristã. Bom número de conceitos bíblicos fundamentais acham-se enraizados na criação divina. Aliás, a Bíblia não pode ser compreendida a menos que você entenda nossas origens. Como que nós podemos discutir salvação, perdão, vida eterna, se não entendermos como tudo começou? Se não entendermos a origem do homem, o propósito inicial para ele, a entrada do pecado em nosso planeta? Todas essas coisas devem ser compreendidas para que a nossa teologia bíblica seja equilibrada, seja clara, para que nós entendamos tudo como funciona nesse nosso universo criado por Deus. A criação também tem um significado muito especial. Ela é um antídoto contra a idolatria. Deus estabelece a mais clara distinção entre si e os demais deuses. Devemos adorar somente a Deus porque Ele nos criou, e não deuses feitos pelas próprias mãos do ser humano. Olhe, por exemplo, para a experiência de Arão e o povo de Israel adorando aquele bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Um bezerro de ouro que fora feito com os metais que os próprios israelitas trouxeram. De repente se esculpiu ali um bezerro e as pessoas começaram a adorá-lo. Que futilidade, que falta de lógica, de raciocínio. Se nós acabamos de construir essa imagem, como que ela pode ser adorada? O que ela pode fazer por nós? O que essa imagem estática de metal pode fazer pelo ser humano? Quando olhamos por esse prisma da criação, de nossa origem, a gente percebe quão fútil é a ideia de se ter ídolos para adorar. Ídolos de barro, de madeira. Ora, se eles próprios foram criados por mãos humanas, como que eles podem nos auxiliar de alguma forma? Como que esses objetos inanimados podem de alguma maneira nos ajudar?
Não existe propósito nisso. Isso tem que nos levar ao raciocínio. A gente tem que entender que há um Deus que criou todas as coisas e porque Ele criou, porque Ele se relaciona, porque Ele nos ama, é que nós devemos adorá-lo. Não a nenhum pedaço de madeira, gesso, barro. Isso não pode fazer nada por nós, porque são objetos inanimados. Mas essa é a loucura da idolatria. E a gente tem que pensar nesses conceitos à luz da Bíblia. Deixe que o Espírito Santo conduza você. Jesus nos orienta a isso. Qual é o fundamento para a verdadeira adoração? A nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. Esse é o fato principal. É por isso que lá em Apocalipse 14, verso 7, quando aparece ali um anjo voando pelo meio do céu e ele tem uma mensagem urgente para apresentar, a primeira mensagem que o anjo apresenta é: temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez céus, terra, mar e fonte das águas. Sim, amigos, o primeiro anjo de Apocalipse 14 nos convida à adoração. A adorar quem? Aquele que todas as coisas criou. Adorar o Criador. Somente Ele é digno de ser adorado. E para participarmos dessa adoração, Deus nos deu um dia, o sábado. O sábado é sim um memorial da criação. Deus estabeleceu o sábado do sétimo dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele. O sábado representou um dom da graça, ao não falarmos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. É por isso que todos os dias eu convido você para visitar uma igreja adventista, sábado às 9 da manhã. E aí você se pergunta, mas por que os adventistas se reúnem no sábado e não em outro dia da semana, ou no domingo, por exemplo, como a maioria dos cristãos? É porque nós queremos respeitar a Bíblia. A Bíblia ensina que o sábado é um memorial da criação. A Bíblia ensina que Deus nos criou e todos os sábados, quando nós paramos completamente nossas atividades e nós vamos até uma igreja, nós nos reunimos como família para adorar ao Deus que nos criou, nós estamos celebrando a criação. O sábado é um dia de celebração, é o dia da alegria. Por quê? Porque nós vamos até a casa de Deus para adorar aquele que nos criou. Agora, se você não pensa dessa forma, se você escolheu outro dia de adoração, se te ensinaram outro dia sem base bíblica, você perde o propósito da adoração. Porque aí você não está reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele te criou. E ao criar, Ele separou um dia para memorar a criação, para relembrar que nós somos frutos de Suas mãos. O sábado nos apela a isso. Na realidade, é uma grande bênção que os adventistas têm para partilhar com todas as pessoas. A ideia de que o sábado é um dia santo, um memorial da criação, e quando nós paramos as nossas atividades e nos voltamos para a família, para o Senhor, para o culto, nós estamos dizendo: Deus nos criou e nós queremos nos relacionar com Ele, porque um dia viveremos eternamente com Ele. Você percebe como na Bíblia as coisas vão se encaixando, tudo vai fazendo sentido? Ele abençoou de modo especial esse dia e o santificou, para que jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhosas obras criadoras de Deus. E alguns dizem assim: pastor, mas o sábado foi dado para o judeu. Olha aqui, amigo, Gênesis 2, 2 e 3. Quem é que havia na terra em Gênesis 2? Apenas Adão e Eva. E o que Deus disse em Gênesis 2, 2 e 3? Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as coisas que como Criador fizera. O sábado foi entregue a Adão e Eva, aos nossos primeiros pais, à humanidade. Não tem nenhum judeu sobre a terra. Centenas, séculos no futuro apareceria Abraão,
Deus está dando o sábado para a humanidade. Ele é um presente para você. As pessoas estão confusas com relação a isso. Mas deixe que a Bíblia fale claramente para você. Deixe que a palavra explique para você o que é o certo. O significado da criação. A base para a verdadeira autoestima. O relato da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus. Essa compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor do indivíduo. É o que eu disse para vocês. Nossa origem se remonta ao Jardim do Éden, não ao Jardim do Zoológico. Nós não somos uma evolução de espécies primatas. Não foi um processo de melhora. Pelo contrário, o pecado gerou um processo de deteriorização. Cada vez o ser humano está ficando mais doente, vivendo menos, com menos capacidade mental. Olha para os primeiros habitantes da Terra, pessoas que viviam séculos. Olhe para as construções, para as grandes invenções, porque eles foram capazes de fazer. É a lei da entropia que está prevalecendo hoje. As coisas tendem a se deteriorar, a perda de energia. Mas quando Deus criou todas as coisas, nós saímos das mãos dele a sua imagem e semelhança. O ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. É por isso que nós na igreja nos chamamos irmãos. Irmão Paulo, irmã Joana. Por quê? Porque nós somos todos filhos de Deus. E se você também é filho de Deus, você é meu irmão, minha irmã. Então nós somos uma família. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Independentemente de sexo, etnia, nível intelectual, posição social, todos fomos criados à imagem de Deus. Todos. Esse conceito deve ser compreendido e aplicado porque ele elimina por completo o racismo, a intolerância ou qualquer outra forma de discriminação. Você não é melhor que nenhum outro ser humano. Você não é melhor por causa da sua cor, por causa da sua etnia, por causa do seu sexo, por causa do seu QI. Não, nós somos todos iguais. Todos filhos do mesmo Pai. Agora, o sabermos de onde nós viemos traz dignidade para as nossas origens. Nós viemos das mãos de Deus e um dia para ela voltaremos. Você percebe o valor que Deus dá a você? Você percebe o quanto você é importante para Deus? Eu queria que você pensasse nisso, na dignidade que Deus deu ao ser humano ao criá-lo sua imagem e semelhança. Meu prezado amigo, minha querida amiga, quão bom é sabermos que nós viemos das mãos do Senhor e um dia para ela voltaremos. A história da criação traz dignidade à raça humana. E nós entendemos o porquê de Deus nos haver criado. Ele nos criou para que nós nos relacionássemos, para que nós o amássemos assim como Ele nos ama. É por isso que João resumiu tudo em uma frase: Deus é amor. Eu espero que esse amor de Deus alcance hoje o seu coração e que nós sejamos motivados a adorá-lo exclusivamente a Ele, como nosso Deus Criador e Redentor. Ora comigo. Maravilhoso Deus e Pai, hoje nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos criou à Tua imagem e semelhança. Obrigado porque o relato da Tua palavra sobre nossas origens traz dignidade à nossa vida e nos coloca na posição que devemos ocupar, o verdadeiro valor que nós temos diante dos Teus olhos. Dai-nos, Pai, um dia abençoado em Tua companhia e que as verdades aprendidas hoje em Tua palavra sejam entronizadas em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.